Esta é uma antologia de 100 poemas por 100 poetas contemporâneos, 100 poemas inéditos, compostos especialmente a convite do Turismo de Portugal, para que escrevêssemos sobre cada um lugar turístico ligado à geografia vinícola. Então cada poeta recebeu um lugar, um vinho, para escrever um poema. O vinho que me foi atribuído foi o Natus. O lugar que me foi atribuído foi as Portas do Sol. E um miradouro belíssimo sobre o Tejo, uma muralha moura. Eu começo o poema divagando filosoficamente em torno do conceito de porta, já que o poema se chama Portas do Sol, e do Sol também, não é? Então eu vou dissecar, escavar poeticamente estes dois conceitos até que eles se encontrem, e então deslizo para a própria história, mas sobretudo a história que me foi passada oralmente pelo meu avô nas nossas visitas às Portas do Sol, ao Mirador, ao Jardim, e especificamente à Porta do Sol, por onde acontece o episódio da invasão cristã a partir de uma estratégia linguística, né? Há um dos homens do Afonso Henriques, um cristão que sabe árabe e então finge ser um dos de dentro que está ali a chegar tardiamente no meio da madrugada e a partir disso consegue que a porta seja aberta para que a invasão aconteça e Santarém fosse conquistada. E essa história foi-me contada sempre pelo meu avô, que ao mesmo tempo tinha toda uma mitologia em torno de uma cidade moura subterrânea ali. Mesmo o meu avô sempre conta como ele brincava nessa cidade moura, que na época em que ele era pequeno estava aberta ao público. E a partir daí deslizo novamente para esse conceito da história, das histórias, não é? Como algo tão exclusivamente humano quanto a própria invenção de uma porta, dessa separação entre um dentro e um fora. Este livro ele é uma edição bilingue, então todos os poemas eles estão traduzidos para inglês. No meu caso, o meu poema ele foi traduzido por mim mesma para inglês. Então é uma antologia belíssima, a Pairing Portugal, uma edição da Visit Portugal, o Turismo de Portugal, com curadoria de poesia e design da Poets and Painters, a quem agradeço o convite para integrar este trabalho belíssimo ao lado de outros 99 poetas. Vou então deixar-vos com um vídeo em que apresento melhor o interior do livro e o meu próprio poema. Uma porta quer abrir uma passagem, afirmar um dentro e um fora. Uma porta quer abrir uma passagem, para que algo que se nomeou não fique sempre aberto. Uma porta quer abrir uma passagem para poder fechar, isto é, condicionar o que se aliou. A passagem quer comunicar, isto é, tornar comum algo entre o dentro e o fora. O fora então se adentra e o dentro se afora, tornando-se cada qual um pouco mais do outro e aos poucos outra coisa que nem um nem outro, mas cada vez mais a mesma coisa, por haver uma porta. Só que antes de haver a porta, isso que os nomes dentro e fora separaram já era uma coisa só. E o sol, que é luz enquanto medida do tempo, é o que nunca permanece, não se retém, logo não se fecha. O sol seria então a grande unidade, a solidão de todas as ficções de abrir e fechar. Nas portas fica o contínuo da passagem, tentando reunir o que uno já era. Do sol fica o sumo da pesagem das portas, tateando o espanto,
como um rio, a terra, o espanto, que é algo tão exclusivamente humano quanto a invenção das portas. Um espanto bem fermentado pode tornar desimportante uma porta, isto é, um dentro, isto é, um território, isto é, um pensamento, um nome, uma memória. Da infância nas portas do sol lembro os primeiros espantos, de quando o avô me levava à própria porta do sol, assim se chamava a que era uma das 7 portas de defesa da Santarém islâmica, a que dava para sul, acendida pelo sol nascente e poente, encostada ao silêncio do rio e aos trabalhos da Lesíria, mas também à ameaçadora abertura da planície, e me encenava o meu avô como cristão mãe. À porta do sol, mas de madrugada, se fez passar por uns de dentro, falando árabe, como quem regressa tarde, abrindo-se assim a porta fechada aos de fora, que ali fundaram novo dentro, Santarém, e agora os do dentro Santarém já estavam fora. O avô espantava-me mais então, e contava das cidades mouras sob o chão da Porta do Sol, as quais garantia que nos anos 30 tinham passagem. As histórias são algo tão exclusivamente humano que passam por nós, de fora para dentro, para fora, com a solidão de que nunca entrou nem saiu, que nem permanece, nem se retém, como o rio a esquecer a terra, mas nisso fermentando-a, isto é, tornando-a outra a cada momento. Para o encontro, a porta age no espaço. O fermento do espanto, como o do vinho, age no tempo. Corrói por dentro a estrutura, traduz o excesso e algo se torna irreversivelmente noutro algo. Estou aqui, espantando a infância do mundo, a antiga porta, de estrutura de limite e passagem, tornou-se um lugar. E para isso virou plural as portas, e o sol que nelas demora a solidão é por isso tão singular do sol. Isto é, sem propriedade a porta, não mais dentro, não mais fora, não mais ameaça, nem mesmo uma língua. Só a porosidade da Lesíria a girar com o céu fervente no eixo do som vertical do rio, que o rio só é silencioso na horizontal, não no espanto. E quando o que é exclusivamente humano pesa a porta da humanidade, isto é, a porta que nos separa das estrelas, talvez nos encontremos outra coisa que não a medição nem a luz, que dão contornos, mas cada vez mais o mesmo tornar-se outra coisa, e nisso, entornados sobre o esquecimento, que as coisas só são no que a si retornam, muito mais aqui. Uma mão sobre a pedra, uns olhos sobre a perda de vista, e um comboio que passa no sentido inverso ao do rio, bebendo, levando consigo todo o som
e todo o silêncio.